Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê. Olá, queridos morcegadores! Bem-vindos ao 18º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Érica Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre a reprodução dos morcegos. Bora então para o nosso bate-papo de hoje. Holy anagrams, what's the answer? Se alguém te perguntar como é que os morcegos reproduzem, bem, a resposta é aquela como a maioria das respostas na biologia, o famoso depende. Não existe um padrão de reprodução para todas as espécies de morcegos. As formas de reprodução, os comportamentos de corte e acasalamento e os períodos reprodutivos variam de acordo com a espécie e com a localização geográfica das espécies. Atualmente, existem cerca de 1.422 espécies de morcegos conhecidas no mundo e cada uma delas vai ter as suas próprias particularidades. E a gente sabe muito pouco sobre a reprodução dessas espécies. E das poucas coisas que a gente sabe, a maior parte das informações são de morcegos de áreas temperadas, como, por exemplo, a América do Norte, a Europa e boa parte da Ásia ou da Austrália. Aqui no Brasil, por exemplo, as informações são bem escassas. Então, tudo que a gente for falar hoje não se aplica para todo e qualquer morcego e de qualquer lugar, beleza? Bom, os morcegos são mamíferos como nós, certo? Então, da mesma forma que os seres humanos, os cachorros ou qualquer outro mamífero, os morcegos também têm todo um longo processo de crescimento e amadurecimento. Então, os filhotes nascem, inicialmente eles se alimentam do leite materno. À medida que eles começam a crescer, começa a ter uma introdução alimentar gradativa, então eles aprendem a voar e depois se tornam independentes. E como os outros mamíferos, depois de vários meses, os morcegos também entram na puberdade e começam a produzir seus hormônios sexuais, até que eles se tornem adultos e aptos para se reproduzirem. A grande maioria das espécies produzem um único filhote durante a gestação, com exceção do gênero Lasiurus, que é um morcego que se alimenta de insetos e que ocorre em vários países no continente americano, incluindo aqui o Brasil. No caso específico desse morcego, ele pode ter gêmeos ou até quadrigêmeos em cada gestação. Hoje, o nosso foco será mais sobre a reprodução em si, mas se você quiser saber mais sobre o cuidado que as mamães morcegas têm com os filhotes, eu sugiro que você escute novamente o episódio 9, em que a gente falou sobre o cuidado parental dos morcegos. Bem, então de acordo com a espécie, a localização geográfica, o clima e a disponibilidade de alimento no ambiente, os morcegos eles podem se reproduzir uma vez ao ano, 2 ou 3 vezes por ano, ou podem se reproduzir durante o ano todo sem um período específico. Então, como exemplos, os morcegos insetívoros, eles costumam se reproduzir com mais frequência durante os períodos mais quentes do ano, que é quando eles encontram insetos com mais abundância ou facilidade. Já os morcegos frugívoros ou nectarívoros costumam se reproduzir mais quando as plantas que eles gostam estão produzindo frutos ou estão em floração. Já os morcegos hematófagos, como o Desmodus rotundus, que é o morcego que se alimenta do sangue de mamíferos, ele costuma se reproduzir durante o ano todo, porque eles encontram alimento em abundância durante o ano todo. Então, viu como que depende? Então, para cada espécie ou para cada grupo, vai ter vários fatores que vão influenciar esses períodos de reprodução. Quando os animais estão aptos para a reprodução, os comportamentos são bem variados. No caso dos machos, eles podem vocalizar, eles podem fazer movimentos específicos com o corpo, eles podem fazer voos especiais de corte e também podem brigar em defesa do território ou durante a disputa por fêmeas. Os machos também podem apresentar glândulas pelo corpo que exalam feromônios ou outros cheiros e eles também podem apresentar adornos ou cores diferentes na pelagem para chamar a atenção das fêmeas. Dessa forma, os repertórios sexuais dos machos incluem estímulos visuais, olfativos, auditivos ou também comportamentais. Então, eu vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo é uma raposa voadora de um gênero chamado Epomophorus.
e que ocorre em alguns países da África. Os machos apresentam pelos de cor amarronzada no corpo e na região dos ombros eles possuem 2 manchas brancas, uma de cada lado. Visualmente, essas manchas são importantes para chamar a atenção da fêmea. E junto a essas manchas, tem umas glândulas com um cheiro bem atrativo para a fêmea, e esse cheiro é direcionado em direção à fêmea quando o morcego macho bate as asas no ambiente ou próximo à fêmea. Além desse comportamento do macho bater as asas e lançar esse cheiro dessas glândulas dos ombros em direção às fêmeas, enquanto ele faz isso, ele fica enchendo as bochechas dele de ar e elas ficam enormes e super redondas. E ele fica num processo de encher ela e esvaziar. E esses bochechões cheios de ar, eles são utilizados para amplificar o som que o macho emite durante o cortejo pela fêmea. É um comportamento super legal. O segundo exemplo bem interessante é o comportamento da espécie Sacopteryx bilineata, que é um morceguinho que se alimenta de insetos e ocorre no México e em algumas áreas na América do Sul, incluindo partes no Brasil. Essa espécie tem uma pequena bolsa em cada asa próximo ao antebraço. Daí ele enche essas bolsas com algumas substâncias, como secreções genitais, glandulares, saliva e urina. E aí, esse coquetel de substâncias faz ele exalar um cheiro característico da espécie. Então, quando a fêmea está lá pendurada no abrigo, ele fica voando parado no ar em frente a ela. E ele faz isso para que esse comportamento de ficar parado no ar, batendo as asas, o cheiro presente nessas glândulas também sejam lançados em direção à fêmea. Além disso, também, durante o bater dessas asas, ele faz uma série de vocalizações para cortejar a fêmea também. Para outras espécies, existem outros comportamentos também já descritos, como, por exemplo, algumas espécies podem esfregar suas glândulas odoríferas na fêmea ou no ambiente, ou podem demarcar territórios, podem mordiscar as fêmeas, podem lamber os genitais do parceiro, entre vários outros comportamentos de corte. Eu vou deixar uns vídeos linkados nos posts do Instagram e do Facebook para vocês darem uma olhadinha lá depois. Bom, e aí se o macho conseguir conquistar a fêmea, eles partem para a cópula. Então, o macho abraça a fêmea por trás e introduz o pênis dele na vagina da fêmea, que fica localizado na região ventral dela. Esse tempo de cópula geralmente é rápido e dura alguns segundos, mas os morcegos podem copular repetidas vezes em seguida. E aí, às vezes, esse tempo é maior, se a gente considerar o tempo total de todas as cópulas. E é muito interessante ver vídeos sobre cópulas de morcegos, porque a reação dos animais durante a cópula são muito diversas também. Às vezes, a fêmea fica tentando brigar com o macho, às vezes ela fica quietinha, às vezes os dois ficam gritando um para o outro. Pode ser uma loucura. Outra coisa é que a maioria das espécies copulam quando estão pendurados de cabeça para baixo no abrigo, mas também tem espécies que começam o processo pendurado e depois vai parar no chão. Outra variação é que tem espécie em que um macho copula com várias fêmeas diferentes e vive em formação de haréns, enquanto que em outras espécies todo mundo copula com todo mundo da colônia, ou podem ser formados casais temporários mais monogâmicos durante ali o processo da reprodução. Então isso tudo é bem variado. Agora, outra coisa também super interessante dos morcegos é que eles usam sexo oral entre eles. Tanto os machos lambem as genitálias das fêmeas, quanto as fêmeas lambem os machos. Ou eles também podem se autolamber. E eles fazem isso antes da cópula, durante a cópula ou depois da cópula. E algumas pesquisas já viram que os morcegos podem fazer isso para estimular um maior número de cópulas. Danadinhos, né? E aí, gente, depois da cópula, a fecundação para a geração dos filhotes também vai variar. Então, tem fêmea que consegue estocar o esperma do macho até um momento mais propício para ela engravidar e ter o filhote. Tem fêmeas em que a ovulação dela é estimulada pelo ato da cópula e ela engravida logo após a cópula. Ou também tem fêmeas que, após engravidar, elas conseguem reter o desenvolvimento dos embriões até um momento mais propício para o desenvolvimento e o nascimento deles. Bom, como vocês escutaram, o repertório de comportamentos e adaptações dos morcegos à reprodução é bem variada e a gente ainda tem muita coisa para descobrir.
Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast@gmail.com. Siga também as nossas redes sociais através do @morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!